Bom, boa tarde pessoal, meu nome é Gonzalo Lopes, eu sou um biólogo, trabalho no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT. Bom, antes de mais nada agradeço à comissão organizadora pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema, né? A ideia de uma das ideias dentro do programa Madeira Legal é trazer informação e todo tipo de informação que direta ou indiretamente está relacionado à utilização de madeira. E cupim tem tudo a ver com isso. A primeira condição, existe uma condição básica para que a gente tenha um problema. Essa é a presença de algum tipo de organismo. Se eu não tiver organismo no ambiente, se eu não tiver presente algum organismo que possa causar o problema ao material que eu estou deixando no ambiente, madeira, papel, qualquer tipo de estrutura, eu não preciso fazer absolutamente nada para proteger aquele material, já que o organismo não existe. E esse conceito, às vezes, não é percebido, não é facilmente percebido. Porque a tendência é, preciso proteger em relação ao problema de cupim, eu preciso proteger em relação à ocorrência de fungos apodrecedores, vamos colocar produto químico, vamos estabelecer algum programa de tratamento. E às vezes não é necessário. Se eu não tiver o problema, eu não preciso fazer nada, o material já está protegido. Por que algumas madeiras são mais atacadas do que outras, né? Nós temos, intuitivamente, pode-se perceber, se eu estiver falando de ipê, estou falando de jatobá, estou falando de imbuia, estou falando de pequi, algumas espécies de madeira, normalmente vem associado, uma alta resistência, resiste a quase tudo, né? A aroeira é uma das mais famosas por resistir ao ataque de quase qualquer coisa. A grande questão é, quando a gente lida tecnicamente com a utilização de madeira, e eu estou citando espécie A ou espécie B é mais resistente que outra, quando exposta ou colocada em alguma situação, eu só estou me referindo à situação de cerne, né? O cerne é essa porção mais escura de um tronco de árvore, isso aqui é um tronco de ipê. Logo abaixo da casca eu tenho, em geral, uma região mais clara. No caso do ipê, isso é bastante evidente. Essa parte mais clara é a parte viva da árvore, né? E essa parte escura é o que eu chamo de cerne. Então, sempre que for consultado algum folheto, algum artigo técnico, ou um site de alguma entidade de pesquisa, e tiver citado madeira XYZ resistiu ao ataque de cupins em determinada condição, eu só estou me referindo ao cerne. Esta região mais externa, abaixo da casca, mesmo de aroeira, vai ser atacada por algum tipo de organismo. Tá? Então, dependendo do tipo de corte que isso for feito, esse material pode estar presente. E do ponto de vista técnico, se vier a ser necessário alguma intervenção, é nessa região que tem que se pensar em proteger. Por outro lado, fica claro que vão existir espécies de madeira em que o cerne não tem resistência. Tá? Existem espécies muito resistentes, existem espécies de madeira que mesmo o cerne não tem qualquer resistência ao ataque de alguns organismos, né? Eucalipto é uma situação, nós temos espécies de eucalipto extremamente resistentes e temos espécies de eucalipto que não tem nenhuma resistência do ponto de vista biológico. Tá? A grande questão é que, independentemente da peça, do tipo de corte que eu fizer aqui para obter uma estrutura, uma viga, uma coluna, em relação a isso aqui, do ponto de vista de engenharia é a mesma coisa. As características físico e mecânicas, seja de alburno, seja de cerne, é a mesma. Por isso que não tem diferença do ponto de vista de material de engenharia. A grande questão é, do ponto de vista de deterioração, a parte do alburno é que vai estar sujeito ao ataque. E quando nós começando a falar do inseto propriamente dito, dando essas
essa parte introdutória, a grande questão é que quando eu lido com alguns insetos, traça, barata ou brocas, eu estou lidando com indivíduos atacando o meu material. Eu tenho um organismo, eu tenho 10 organismos, mas eu não tenho nenhum tipo de organização. A partir do momento que eu estou lidando com cupins, a grande questão é, eu tenho uma colônia, que pode ter algumas centenas de indivíduos, ou de algumas colônias pode ter alguns milhões de indivíduos, agindo sobre o teu material, agindo sobre a tua construção, agindo sobre, buscando alimento. Do ponto de vista de cupim, nós temos no Brasil perto de 300 espécies de cupim. Dessas 300 espécies de cupim, eu posso considerar como praga um 10% desse número, umas 30 espécies, no máximo. Todas as outras espécies, eu só tenho aspecto positivo, estão presentes em área de jardim, estão presentes em área de mata, estão presentes em área de floresta, só trazendo benefício em relação ao meio ambiente, reciclando matéria orgânica, fixação, ajudando a aerar o solo e algumas espécies até fixando nitrogênio. O grande problema que fica a fama em relação aos cupins são dessas 20 e poucas, 30 espécies que são consideradas pragas. Os cupins, como insetos sociais, têm uma característica que ele tem indivíduos que têm uma função específica dentro da colônia, tá? Eles fazem exatamente aquilo a que são destinados. Todo mundo já viu uma revoada de cupim, final de primavera, início de verão, e normalmente no final de tarde, tá? Isso eu começo, são reprodutores, são indivíduos férteis, produzidos dentro da colônia, que vão fundar novas colônias. A grande questão é que o que vai ser dependente se ele vai fundar ou não uma colônia e no seu imóvel ou o local que ele está atacando, vai ser muito dependente da espécie qual espécie de cupim que provocou essa revoada. Porque se a espécie de cupim não tiver condições de se estabelecer, por exemplo, ocorreu uma revoada nesse estande e alguns insetos virem até esse armário, na grande maioria não vai acontecer nada, absolutamente nada. O dia seguinte é só limpar. O grande problema é que existem algumas espécies, poucas, cupim de madeira seca, que se revoarem e chegarem aqui, eles podem começar um ataque se a madeira não estiver protegida ou for de uma espécie que não seja resistente ao ataque desses insetos. Os operários, dentro dessas castas, dentro da colônia de cupins, eu tenho operários que fazem absolutamente todo o trabalho, né, como todo operário. Tenho soldados que são responsáveis por proteger a colônia de inimigos naturais. O inimigo natural do cupim é a formiga, né? E depois eu tenho os reprodutores, né? Dessa revoada, se acontecer, formam-se pares, já sem asa, eles mesmos quebram as asas. E fique claro que essa situação de ciclo de vida refere-se às 300 espécies de cupim, não só às 30 pragas. As 30 pragas fazem a mesma coisa, mas isso acontece com as 300. Eles formam reprodutores, esses pares. Então, já se escolheram, macho e fêmea. Quando encontram um local adequado, aí que ocorre o acasalamento. A partir do momento que ocorre o acasalamento, eu tenho o rei e a rainha de uma colônia nova, tá? E aí começa a se estabelecer e a rainha começa a produzir um ataque. Começa a produzir ovos e esses ovos vão dar origem a todos os indivíduos da colônia, sejam as poucas centenas, sejam os milhões de indivíduos, vêm dessa rainha, tá? O que vai estabelecer se essa rainha vai encontrar um local adequado é exatamente a espécie em que estivemos falando. Eu tenho, genericamente, eu posso separar todos os cupins
principalmente os praga, por cupim de madeira seca, por cupim subterrâneo, cupim de solo e cupins arbóreos ou arborícolas. Dentro dessa denominação, nós temos várias espécies de cupins sob esse mesmo nome genérico, tá? Só que vocês vão acabar percebendo com a minha apresentação que do ponto de vista técnico, para entender e conseguir verificar o que deve ser feito para acabar com o problema de cupins, eu preciso saber qual espécie. Eu preciso saber qual o tipo, qual a espécie de cupim que está presente naquele local para conseguir saber o que exatamente eu posso fazer de maneira efetiva. Até porque algumas tecnologias são específicas para algumas espécies de cupim. Aqui, se eu pegar os operários de cupins das várias espécies e começar a examinar, eu vou perceber que eles são todos muito semelhantes. Para diferenciar uma espécie ou um grupo de cupins de outro, normalmente essa diferenciação está baseada nas cabeças dos soldados. Essa diferença de estrutura que vai permitir a primeira identificação dos grandes grupos de cupim, de qual grupo de cupins nós estamos falando, tá? Esse que é o mais importante. E depois, para algumas situações, aí já depende da anatomia interna, direção de alça e assim por diante, né? Cupim só tem um objetivo: buscar alimento. Qual o alimento do cupim? Celulose, madeira, papel, tecido natural. Mas eu já vi outros materiais atacados, sem dúvida nenhuma, mas nenhum é usado como fonte de alimento. O único que ele se alimenta e a única coisa que ele está buscando é celulose, tá? E aí vem, dentro da questão da alimentação e de todos os materiais que ele pode atacar, ele usa mandíbulas para atacar diversos materiais. Então tudo que pode ser beliscado com essa mandíbula, ele pode atacar. Inclusive metal leve, chapas de alumínio, ele ataca facilmente. Borracha, plástico, gesso. E aí vem o primeiro lenda urbana em relação aos cupins. Felizmente para nós, cupins não atacam concreto. Não existe qualquer espécie de cupim que ataque concreto. Ele ganhou essa fama porque ele ataca argamassa, feita com areia. Então ele pega grãos de areia, vai separando, constrói galerias. Quando aparece no meio da parede, no meio de uma coluna, ou atacou o concreto, e fica o nome, e ficou a fama. Mas felizmente para nós, não ataca concreto, tá? Desculpe se tiver algum carioca aqui, mas eu estou considerando concreto norma BNT, porque se for concreto que tem a conchinha do mar e for meio salgado, aí ele pode atacar mesmo, porque não vai ter o mesmo tipo de consolidação, tá bom? No caso de cupim de madeira seca, um pequeno grupo, são colônias muito pequenas, mas que se caracterizam por atacarem diversos materiais. Um caderno, um livro, uma mesa, um assento de uma cadeira, uma prateleira, esses armários. São pequenas colônias. Então, se um cupim de madeira seca estiver revoando, e aí a colônia revoando, o número de indivíduos é muito pequeno, 20, 30, 50 indivíduos que estão revoando, esses sim têm a possibilidade de formar pares, formarem pares e se estabelecer, iniciar um ataque em qualquer tipo de estrutura, numa biblioteca, num livro, num caderno, num forro, numa porta, num armário e assim por diante. Os cupins subterrâneos, já não, eles têm uma colônia muito populosa, alguns milhões de indivíduos, né? E ele começa a se desenvolver em contato com o solo da mesma forma que os outros. Ele revoou, procurou um local adequado, só que o local adequado para ele é local com solo, umidade, matéria orgânica em decomposição, tá?
E no caso dos arborícolas, é a mesma coisa, são colônias muito populosas, só que a principal característica em relação ao diferenciação em relação aos subterrâneos é que eu tenho os ninhos acabam ficando muito aparentes sobre alguma estrutura. Uma estrutura de telhado, um poste, um moirão, uma árvore e assim por diante. No caso desses cupins, ou desses arborícolas, a revoada ele se estabelece em contato com o solo. Começa o desenvolvimento da colônia em contato com o solo. A partir de algum momento, que não está muito claro exatamente porquê, toda essa população que nasceu migra para uma região mais alta, tá? Em determinado momento. No caso das revoadas, é muito importante ter em mente que eu tenho 300 espécies revoando aqui no Brasil. Se eu tenho uma grande revoada, eu costumo dizer, uma parte das consultas que a gente recebe lá no IPT, Gonzalo, teve uma revoada imensa ontem à tarde na minha casa. Onde mora? Do lado do Parque do Ibirapuera, quem conhece aqui, é uma área grande, verde. E aí entrou um número enorme de indivíduos. Quase eu não enxergo as lâmpadas, de tanto cupim que tinha. Quando isso acontece, provavelmente eu estou falando de uma colônia muito populosa, que tem milhões de indivíduos, e eu vou ter milhares de indivíduos saindo em revoada. Qual a recomendação? No dia seguinte, você chame a tua empregada e peça para limpar tudo. Abrir absolutamente tudo e vai limpando, porque já deve estar tudo morto. Por outro lado, recebo uma consulta, eu estava na minha poltrona, Charlesinho, estava tomando um conhaque, lendo um livro, todo tranquilo. Aí, de repente, eu vi na parede alguns indivíduos subindo pela parede, parece cupim. Aí eu falo, fique preocupado, chame logo um especialista, porque deve ter algum imóvel dentro da tua casa que pode estar atacado. Perceberam a diferença? Tá? Cupim, mesmo da pior espécie praga que existe aqui no Brasil, ela não vai sobreviver, por exemplo, dentro de um apartamento. Não existem condições para um cupim subterrâneo, um cupim arborícola se manter dentro de uma unidade residencial. Em geral, 99,95% das vezes, todos os indivíduos que revoaram vão morrer. Não há nada a fazer, não há nada que precise ser feito preventivamente, envenenar a casa, jogar produto e fazer absolutamente qualquer coisa. Nada precisa ser feito. E aí vocês detectaram, tem um problema de cupim, olha, parece que tem um problema de cupim na minha casa. Qual a primeira coisa que a gente tem que fazer? Ou que um técnico tem que fazer? É fazer o diagnóstico. Procurar informações em relação com a espécie, qual a abrangência do ataque. E eu costumo dizer que qual a intensidade do ataque. E por que da intensidade, né? Contrariando algumas visitas que a gente sabe que acontecem. Olha, tem cupim aqui perto desse rodapé, já sei o que fazer. Ó, tá aqui no X metros quadrados e tá aqui o orçamento. Pessoal, das duas uma, ou ele é Papai Noel, e se ele tiver prejuízo não vai ligar, porque gostou de vocês, ou seja lá o que ele tiver que fazer na sua casa, ele já cobrou tão alto o valor que está cobrindo qualquer despesa que ele venha a ter para resolver o problema, tá? Não existe mágica, eu preciso saber, tem 6 peças, dessas 6 peças eu vou gastar quanto, qual o volume de madeira, qual a intensidade. E aí eu sempre coloco a questão da intensidade como importante, porque se essa estrutura de cobertura tiver com um ataque de tal intensidade que não adianta eu tratar, porque ele está prestes a ruir, eu tenho que substituir. E se eu tenho que substituir, eu não tenho que jogar produto químico em madeira que vai para o lixo. Eu tenho que primeiro trocar e depois fazer o tratamento. Né? Por isso que é importante que quem faz essa avaliação deveria também se preocupar com isso. E a questão de inspeção, aí você tem que procurar absolutamente tudo. Todos os espaços. Se o forro ou o piso está escondendo o vigamento de madeira, eu tenho que acessar para ver. Não há como ter Existem algumas tecnologias, alguns equipamentos que permitem avaliar
o grau de intensidade de ataque, mas eu preciso primeiro saber que tipo de vigamento que é. Porque senão você pode correr um erro até pelo tipo de viga, achar que é uma viga toda prismática, de grande volume, e pode ser uma treliça toda composta que está ali, e você coloca o equipamento e ele vai te dar buraco, buraco, buraco. Você vai interditar e talvez não tenha razão para fazer isso. Tem algumas situações de ataque por cupins que já permitem a gente ter uma ideia até do grupo de cupins. Subterrâneo e cupim de madeira seca. A principal dúvida, a principal questão é que o cupim subterrâneo, ele precisa de muita umidade. Se eu colocar uma colônia de cupim, alguns indivíduos em cima dessa mesa, em poucas horas está tudo morto. Em relação ao cupim de madeira seca, se eu colocá-los aqui, eles vão, tendo alimento, eles sobrevivem indefinidamente. Os indivíduos, o indivíduo cupim, um indivíduo, dura de 1 a 3 anos. Um indivíduo. A rainha do cupim, produzindo todos aqueles ovos para formar toda a colônia, até 20, 25 anos, né? Então tem um poder de ataque muito grande. E a principal diferença vai ser essa. Cupim subterrâneo, você vai ter túneis de terra, todo o material envolvido em terra. Cupim de madeira seca, quando você localiza ou tem acesso, porque ele não vai estar aparente, essa superfície atacada aqui você nunca vai ver. A não ser que você tire a tinta, a não ser que você tire a camada superficial, senão você não vê. Está dentro da peça, no interior da peça que essas galerias são formadas, né? Nunca na superfície. E no caso dos cupins subterrâneos, isso aqui está revestido. Então, tudo que tinha de terra aqui foi retirado para conseguir ver e coletar cupim. Sorte nossa que esse sistema construtivo quase não é usado aqui no Brasil, né? Porque esse é um dos caminhos que ele utiliza para se dispersar na edificação. E às vezes ele não sabe, porque ele está presente no meio da parede, lá num canto, num batente, e não tem nada em volta daquele batente que dê ideia por que está acontecendo aquele ataque de cupins. E eu posso ter a colônia de cupins passando pela estrutura da parede. Tá? Então saber a composição, saber os materiais que são utilizados, acaba sendo importante. Eu costumo dizer, quando eu dou essas palestras para profissionais que vão trabalhar na área, se ele tiver com pressa, quiser ver um jogo de futebol, tiver preocupado em encontrar com a namorada, ver a novela ou ver um filme, se tiver com pressa, não faz inspeção. Porque qual vai ser a tendência? Você vai passar aqui, não tem nada aparente, não tem nada aparente, passou na biblioteca, não tem nada aqui, a tendência vai ser, você está com pressa, você faz rápido e acha que o teu olho vai detectar todo e qualquer problema. Se eu não chegar nesse material, afastar e perceber esse ataque, eu vou ter grandes problemas para efetivamente solucionar o problema do teu cliente, né? Do meu cliente, né? Estes são os mesmos livros, tá? Se eu não chegar lá e mexer, você não vai conseguir fazer. Então, inspeção é uma coisa de paciência, não é 30 minutos, não é 10 minutos e não é uma observação que vai te dar a resposta do que fazer para qualquer imóvel, para qualquer situação. Eu vejo o cupim subterrâneo num batente, é claro que eu já tenho uma ideia por onde vai o caminho, mas eu tenho que usar essa informação subterrâneo, se ele chegou aqui, por onde ele chegou, qual foi o acesso, e assim por diante, até onde ele pode ir, e assim por diante. Essa é a situação típica, muito usado em algumas construções históricas, taipa francesa. Às vezes eu tenho o cupim aparecendo no meio da parede, nossa, brotou cupim, acho que a colônia se estabeleceu aí. Lê do engano. Para ele se estabelecer no meio de uma parede, alguma condição tem. Ou aquele tijolo cerâmico, tem um espaço vazio, é uma parede dupla, é poço de elevador, é um shaft, alguma explicação tem que ter. Uma calha que foi desativada, alguma explicação tem que ter. Ou, que nem nesse caso, a estrutura dessa casa era em taipa francesa, então o suporte físico, mecânico, era em madeira, revestido com tela metálica e argamassa por cima. O cupim achou a madeira e faz a festa. Se você guarda coisas em maleiros, armários, gabinetes,
e lá está bem guardado, sem você fazer uma observação há 1 ou 2 anos, e você recebe a informação que o teu prédio tem problema de cupim lá na garagem, corra para ver esse material estocado, porque ele já pode estar todo comido, tá? E isso em relação a vigamentos que ficam escondidos, espaços vazios, sob escada, etc. Né? Essa é uma situação também numa edificação histórica do começo do século passado, onde o pessoal da manutenção me jurava que era uma viga em concreto. Mas eu falei, mas tem sinal de cupim aqui, estou percebendo aqui, vamos acessar até lá. Vendo, era uma argamassa metálica, da mesma forma daquela construção, revestindo uma peça em madeira já totalmente atacada pelos cupins. Espaço vazio em cima de área de estuque, ou em cima de área molhável, de um forro de gesso, são situações muito comuns. Você pode ter ninhos, como os que aparecem aqui nessa fotografia. E tem uma situação muito comum em edificações dos anos 40, 50, que por uma questão de conforto acústico, eles faziam 2 lajes entre andares, né? E sempre que você tiver uma grande estrutura em concreto, com uma grande dimensão, vários metros, sem qualquer viga aparente, você certamente tem isto aqui do lado de cima, desse forro. Porque é isso que dá sustentação. Se eu tivesse uma peça de concreto com 1 metro de largura, o prédio vinha abaixo, não se sustenta. Ele tem que ser oco, nervurado, estruturado. E muitas dessas estruturas, na época, eram feitas em madeira. Hoje tem esse espaço acústico para um dito conforto acústico. Eu sei desses espaços com uma peça de um papelão de 1 centímetro de espessura e é o espaço. Mas se o cupim acessar mesmo esse espaço, papelão é celulose. Celulose, alimento de cupim, vai ser atacado. E nessas estruturas, então, é muito fácil localizar, sempre foi muito fácil localizar ninhos de cupins que explicavam o ataque a grandes prédios, né? E aí a gente pode fazer, dependendo se você, no caso do IPT, não é a situação de dia a dia mas você pode tirar informações em relação à forma de dispersão, como está se dando dispersão numa determinada área, ter identificado grandes áreas e você tem identificado a tendência de ataque, onde está o ataque mais intenso em relação a alguma área, né? Dá para identificar, só questão de estudo, não é dia a dia de trabalho, mas do ponto de vista de política pública poderia se ter muita informação. Detectou o problema, conseguimos verificar a abrangência do ataque, temos que provocar o tratamento. E a ideia do tratamento é eliminar a colônia, tratar a madeira para que ela permaneça mais tempo naquela situação e fazer com que eu não tenha recorrência em relação ao ataque, né? E quando eu penso em relação ao tratamento, eu vou construir uma casa, eu posso fazer algo preventivamente? Claro que pode, né? Você pode usar madeira industrialmente tratada, né? Tem alguns exemplos, né? Você pode usar madeira industrialmente tratada e construir a sua edificação, né? E daí conseguir, dentro das condições de exposição, conseguir proteger o teu material. Para algumas situações, preventivamente, até painel de madeira pode ser previamente tratado, né? Seja de painel reconstituído ou chapa de madeira compensada, né? Um MDF ou uma chapa de madeira compensada, né? Mas quando eu tenho o processo já instalado, eu preciso fazer o trabalho curativo. Eu preciso tirar o cupim daquele local e fazer alguma medida que leve ao controle da atividade, que eu não tenha mais aquele problema naquela situação. Aí, pessoal, a única coisa que eu recomendo é chamar especialista. Não há milagre que a gente possa fazer. Vocês viram, eu tenho que avaliar o problema, saber qual espécie de cupim, saber a intensidade de ataque para daí definir um tratamento.
né? A despeito de que muitas vezes eu tenho produtos colocados no mercado que atendem a uma ou outra situação, em geral a minha recomendação é: existe uma dúvida em relação ao madeiramento atacado, chamem o especialista. O especialista vai decidir se o tratamento daquela obra, daquela peça, daquela estrutura é simples ou não, tá? E aí, sempre uma recomendação: não chama uma empresa só. Por mais simpático que seja o atendente, por mais empatia que se tenha, do ponto de vista técnico, chame mais uma ou duas, para daí comparar resultados. Se uma achar só minhoca, outro achar só elefante, alguma coisa está errada, né? Então a terceira vai dar uma ideia de qual delas está correta. E aí vai dar uma ideia de qual efetivamente sabe o que fazer para resolver o problema no seu imóvel, né? E esta recomendação aqui acaba sendo muito importante, porque é muito comum. Olha, moro no 10º andar de um prédio, 5º andar, térreo, subsolo, cobertura. Eu estou com problema de cupim, mas ninguém do prédio quer saber de mais nada. Olha, a ideia é: faça intervenção junto ao condomínio, ao síndico, à administradora, para que provoque uma inspeção no prédio, para saber se o meu trabalho na cobertura vai ser suficiente para resolver o problema. Muito dificilmente a intervenção apenas uma unidade vai fazer com que aquela unidade esteja imune à continuidade da passagem do cupim dentro da sua estrutura. Se o cupim estiver vivo em outras unidades, né, é como você ter um celeiro de galinha e em volta uma matilha de lobos. Eles estão só aguardando, não adianta. Você ou protege a área toda ou não protege, tá? Normalmente a principal recomendação que eu dou para unidades residenciais é que entre em contato com a associação de classe. Essa associação de classe congrega empresas pelo menos preocupadas em formar, ter informação atualizada, são devidamente registradas, utilizam produto devidamente registrado na Anvisa, na IBAMA, e com isso você tem, se não tem garantia que ele vai saber o que fazer, pelo menos você tem uma garantia desse lado que você vai ter a quem recorrer. Deu errado, você vai lá e volta, ele tem que voltar e fazer tudo de novo, quantas vezes venha a ser necessário. No caso do IPT, a gente faz, hoje não, até há 5 anos atrás podíamos fazer o tratamento, hoje não fazemos mais. O IPT só faz a questão do diagnóstico, né? Fora verificar o problema e eu tratar quimicamente, eu tenho algumas ações preventivas que eu posso tomar desde o estabelecimento do meu projeto. Austrália, França, Estados Unidos utilizam lonas plásticas com uma químico misturado na formulação. Na Austrália é muito comum se utilizar tela metálica. Eu coloco uma tela metálica junto às colunas, em relação aos tijolos e todos os espaços vazios, que impede a passagem do cupim. Para o cupim chegar na parte aérea, ele tem que se manifestar pelo lado externo. Em se manifestando pelo lado externo, é fácil tomar providência. Essa que é a questão, ele não aparecer como principal característica dos subterrâneos, ele não ir por dentro de junta, pelo encanamento hidráulico, pelo lado do encanamento hidráulico, por dentro dos conduítes, qualquer espaço, né? Obrigado pela paciência. Tenho meus telefones, contato. Quem deixou naquela lista de presença, deixou o nome. Essa apresentação eu vou transmitir copiada para vocês logo no começo da semana que vem. Mas quem não teve oportunidade de colocar o nome na lista, as apresentações, segundo informação dos organizadores, vão estar no site da FEICOM na sequência, tá bom? Eu fico à disposição, se alguém tiver dúvida, quiser conversar ou quiser levantar alguma dúvida, fique à vontade. Obrigado.